seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Camila Noleto, canal esse que vai falar um pouquinho sobre as minhas experiências, minha experiência de viagem, de intercâmbio, também algumas experiências sobre em relação à carreira de modelo. Para quem não sabe, eu sou modelo há 6 anos. Vou estar aqui respondendo algumas perguntinhas, colocando algumas dicas para vocês. Como estamos no ano novo, primeiramente, feliz ano novo para todos vocês. Eu vou falar um pouquinho como foi o meu ano novo lá no Canadá. Vou falar algumas coisas sobre o meu trabalho, a escola, a minha casa e alguns micos, porque eu sou ótima em pagar micos e lá não podia ser diferente, né? Então eu vou começar a falar como foi o meu ano novo. Primeiro eu fui para um jogo de hockey, muito diferente, nunca tinha visto nada falar sobre esse esporte, amei pra caramba. Eles ficam patinando no gelo com um taquinho e tem que acertar um disco muito pequenininho, o gol. É um jogo muito rápido, cheio de contato, de pancadaria. É super comum, é tipo uma tradição do jogo rolar fight mesmo, de porrada entre os jogadores. E isso é muito legal, até que é legal. E é muito bom esse jogo, as regras são várias regras, é muito divertido mesmo, eu gostei pra caramba. E depois que foi assistir esse jogo, nós fomos pro centro da cidade, na torre da Calgary Tower, assistir o show de fogos. Os fogos lá não tem barulho, são só jogo de luz. O que eu achei um pouco diferente, porque aqui no Brasil o tempo todo tem barulho, né? Lá não, parece que é padronizado, todos os fogos são só as luzes e não tem barulho. Mas foi muito bonito. E aí, eu não morava perto do centro, eu pegava um metrô, um trem-metrô para chegar no centro da cidade. É muito comum no centro da cidade ter pouco volume de carro, até porque não tem estacionamento livre, só tem estacionamento pago, justamente para poder não ter esse tanto de carro dentro do centro da cidade. Então você ou paga o estacionamento, que eu achei caro, ou você coloca ao redor do centro da cidade. A gente colocou o carro, estacionou o carro, foi eu e um amigo meu, perto da estação do metrô, e a gente pegou o metrô para ir pro centro. Depois que a gente assistiu o Fogos, simplesmente o Canadá inteiro ia embora para casa de metrô. Então, todo mundo foi para dentro do metrô e eu fiquei presa, fiquei parecendo uma sardinha. Tinha tanta gente naquele lugar, gente. Se você tirasse o pé, você não conseguiria colocar o pé no mesmo lugar, de tão cheio que tava. E aí, é uma coisa muito curiosa da minha cidade. Lá no Canadá tem índios, né? E os índios normalmente eles não trabalham. Então o governo dá um dinheiro para eles sustentar. Só que tem alguns índios que, em vez de eles pegarem esse dinheiro para plantar ou fazer alguma coisa, aqui, qualquer outra coisa, muitos deles bebem pra caramba. Então lá você não precisa ter medo de ladrão, de assalto, de qualquer outra coisa. Você tem que ter medo dos índios. Porque eles são muito caçadores de confusão, gente. Eles são todos cheios da moral. E lá sempre tinha o mesmo índio que eu sempre via ele. Ele é muito gordão e ele é muito alto. E ele estava caçando confusão com uma família árabe. Tinha umas 7 pessoas lá. Num trem extremamente lotado. Aí a família árabe todinha, com uma dificuldade, se locomoveu para a porta e eu estava perto da porta. E na próxima estação que chegou, a porta abriu, a família toda saiu pra não caçar confusão, né? E o índio saiu junto. E aí eles, não acredito, a gente saiu pra não caçar confusão e você voltou. Aí a família árabe inteira queria entrar de novo no trem, que já estava muito cheio. E a gente querendo ajudar a família, porque a gente viu que o índio tava caçando confusão à toa. Aí todo mundo se apertou mais ainda pra conseguir colocar de novo a família árabe dentro do metrô, todo cheio. E o índio não conseguiu entrar. Aí a porta fechou na cara do índio assim, e ele ficou muito bravo, começou a esmurrar a parede. Ai, essa foi a minha primeira experiência de ano novo no Canadá. Foi engraçado de uma certa forma. A casa, eu morava na casa de uma família chinesa, que tinha a dona da casa e a filhinha dela de 7 anos, que falavam inglês, então eu me comunicava com elas em inglês. Mas os pais da dona da casa, que é a Lina, eles não falavam inglês, eles só falavam chinês, somente chinês. Então, às vezes, minha comunicação tinha que ser na mímica com eles. Foi uma experiência muito legal, foi meio que um choque de cultura, porque os chineses, eles comem umas coisas muito diferentes de que eu comia, umas comidas extremamente fortes, com um cheiro diferente.
A casa é muito comum lá nos Estados Unidos ter a casa e ter o porão, né? Então eu morava no porão, no basement. Aí tinha o meu quarto, tinha uma sala, tinha um banheiro, tinha uma mini cozinha com micro-ondas lá, a máquina de lavar e a secadora, mas a cozinha mesmo com fogão, panela e tudo mais ficava em cima e a gente usava em comum com essa família chinesa. Foi uma experiência muito legal, deu pra conhecer um pouquinho assim da cultura chinesa também. A vovó chinesa lá ficava assistindo novela, era muito engraçado, porque ela ficava chorando e eu não tava entendendo o que estava acontecendo, porque tava tudo em chinês. Mas sim, uma dica, se vocês forem morar fora do país, eu gostei muito da experiência de morar em casa, porque eu acho que a gente aprende mais do costume da casa, a gente aprende mais sobre cozinha, sobre materiais de limpeza, sobre alguns objetos. E se você um dia quiser morar fora, tente a experiência de morar numa casa, só que numa casa com americanos, uma casa com canadenses, que você possa conversar em inglês. Eu fiz amizade com uma família canadense e às vezes eu passava uns dias na casa dela e o meu inglês, tipo assim, evoluiu muito porque o tempo inteiro eu conversava em inglês. E lá na minha casa, com a China, eu não conversava tanto porque não tinha comunicação, era na mímica. Então eu aconselho você, se você for morar fora, more com uma família que fale a língua que você quer aprender, você vai conseguir evoluir mais a sua língua. Mas foi uma experiência ótima eu ter morado com a China. A escola. A escola, gente, nossa, maravilhosa experiência, super recomendo vocês fazerem escola de inglês. Nossa, a escola foi uma experiência maravilhosa, assim. A minha escola era pequenininha, tem escolas pequenas, tem escolas grandes lá, mas eu escolhi pequena porque eu acho que fica mais fácil de fazer amizade, porque todo mundo ficava se conhecendo e de fato foi isso que aconteceu. E é muito louco, porque tinha gente na minha sala que era chinês, japonês, coreano do sul e do norte, tinha russo, tinha do Vietnã, tinha umas árabes lá que ficavam usando os lenços assim, eu não sei qual o nome da cidade delas. Tinha mexicano, tinha chileno, tinha colombiano, nossa, tinha tudo quanto é tipo de linguagem. E era muito engraçado porque na sala eles faziam de tudo para as pessoas que tinham línguas em comum não sentar perto e a gente só podia falar inglês. Só que quando a professora saía para resolver alguma coisa, aí ficava aquela troca de conversa, cada um conversando na sua língua, e eu, como eu era a única brasileira, eu não conversava com ninguém, né? Então eu ficava parada observando as linguagens, era incrível, era muito, muito legal essa experiência. Eu fiz uma amizade com um chileno, fiz amizade com todos eles, na verdade, mas que ficou assim, que eu visitei casa, que eu passei mais, foi com um chileno e um colombiano, que me ajudaram muito, inclusive, eles já tinham uma experiência maior morando lá no Canadá, e foi muito divertido. Super recomendo vocês fazerem, estudarem uma escola, foi muito legal mesmo, e deu pra aprender pra caramba o meu inglês. Lá é diferente aqui do Brasil, aqui no Brasil a gente paga a mensalidade com a gramática, com a leitura, com tudo, né? Lá você escolhe o módulo que você quer. Você escolhe se você só quer ler, se você só quer ouvir, se você quer escrever. Como eu já tinha terminado meu cursinho antes de ir, eu já sabia a escrita, então eu queria mais questão de conversação mesmo. Eu peguei 3 módulos, todos os 3 voltados para conversa. Tinha o Power Speaking, que era só conversação, e toda semana tinha que fazer uma apresentação com data show mesmo, um tema, assim, pra todo mundo. Esse foi um pouco difícil pra mim, porque eu tenho dificuldade de apresentar, assim, na frente das pessoas, ainda mais em inglês, mas melhorou muito, não só na questão do meu inglês, mas também na questão da minha autoconfiança, assim, foi muito legal mesmo. Foi super divertido, eu gostei pra caramba da experiência. Trabalho. Eu trabalhei lá de remover neve das calçadas dos comércios e das casas com uma espécie de um blower, a gente chama blower, que é uma mochilinha que solta um ventinho. Aí, tem que ficar soltando ventinho assim. Os comércios abriam 9 horas da manhã e a gente tinha que limpar todos os comércios da nossa lista antes de abrir o comércio. Então a gente começava às 3 da manhã o serviço. Era um frio, nossa, mas tinha que fazer, né? E aí, removia a neve, depois que a gente terminava dos comércios, a gente ia passar para as casas, que eram um condomínio gigantesco lá. Eu recebia por hora. Como eu era novata, eu recebia 18 por hora. Mas se você já é uma pessoa conhecida da empresa, você recebe de 20 a 22
US$ 22 a hora. Isso vai depender de cada empresa, né? A minha empresa era assim pelo menos. Foi uma experiência muito legal também. No primeiro dia foi muito difícil, porque a mochila era muito pesada, tinha que encher com gasolina, então tinha que ficar carregando aquele peso. Era um frio do caramba, parecia um boneco inflável, assim, toda roupa pra me aquecer, minha mão às vezes congelava mesmo com a luva, mas era questão de costume. Depois que eu acostumei também, foi super de boa, né? Mas porque ganhar dinheiro é muito bom, né? E o dinheiro que eu ganhei nesses dias que eu trabalhei, eu consegui fazer a minha viagem para os Estados Unidos. Então, compensou muito, sabe? Agora os micos. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu separei 3 micos aqui que foram fenomenais. O primeiro de todos, eu viajei sozinha, né? Então, muitos passeios eu fazia sozinha. E eu tava passeando no parque lá, e tinha nevado muito no dia anterior. Só que nesse dia não tava nevando tanto, tinha abrido até um solzinho assim, então as pessoas foram na rua pra passear e eu também fui. E eu tava no parque, e eu fui me aventurar lá pela florestinha. Aí tinha umas pegadas entrando no meio da floresta. Eu falei, vou seguir, né? Se alguém entrou aqui é porque pode. E tô indo. Só que foi chegando uma hora que começou a ter muita galha e tipo, tinha que passar por debaixo das árvores e tal. E foi estreitando cada vez mais. Aí eu falei, gente, será que foi criança que entrou aqui, né? Porque tá muito apertado aqui. Só que teve uma hora que não tinha como ir pra frente pra lugar nenhum, porque tinha muita árvore. Aí eu falei, né? Acho que eu vou voltar. Aí quando eu fui voltar, eu fui abaixar pra passar por debaixo de uma árvore. E eu olhei a continuação da pegada e tinha um coelho lá na frente. Eu tava seguindo a pegada de um coelho, gente, não era de uma pessoa, ai meu Deus. Porque tinha um bloco desse tamanho de neve, e aí quando o coelho pulava, ele afundava todo. Então ele pulava de novo, afundava todo. Então parecia muito uma pegada de uma pessoa. Porque se fosse só a pegada do coelhinho, a gente ia ver que eram uns pedacinhos pequenininhos, né? Só que não tinha esses pedaços pequenininhos, era ele inteiro a pegada. E eu achei que era a pegada de alguém. Ai, que vergonha. Ainda bem que eu tava sozinha. Ai. E depois uma outra, eu fui no shopping e eu tava com muita vontade de ir no banheiro. E aí tinha uma plaquinha assim, uma bolinha, aí tinha uma bonequinha, um tracinho e um bonequinho com uma seta pra cima. E eu pensei que era pra ir reto, né? Só que na verdade a setinha era pra cima no outro andar, mas eu fui reto. E eu tô indo lá, e fui entrando no corredor, e aí tinha uma porta que tinha dois vidros assim, que abria tanto assim quanto assim. Parecia um pouquinho a porta de um banheiro. Aí eu abri, né, linda e plena, com vontade de ir no banheiro. Aí quando eu abri, assim, eu tinha entrado dentro de uma cozinha de um restaurante grego que tava lá. Aí as pessoas estavam cozinhando, cortando os trens, e aí quando eu abri a porta, todos, de repente, pum, olharam pra mim, assim. Eu demorei 3 segundos pra raciocinar, eu fiquei parada assim, olhando, tipo, opa, oh, sorry. Aí fechei a porta. Ai, que vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha que até a vontade do banheiro passou. Ai, meu Deus. Mas essa daqui, a última, gente, foi a pior de todas. Até vergonha de lembrar. Nem, velho, que saco. Eu tava trabalhando de remover neve, né? E aí, depois que a gente terminou o comércio, a gente foi pro condomínio de casas. E aí, as casas eram separadas por uma cerquinha bem baixinha e o portãozinho. Você tinha que abrir o portão, fazer o blowerzinho lá e fechar o portão. Tinha gente que já deixava o portão aberto pra você só tinha que fechar. O que a gente precisava remover? Tinha uma passarelazinha do portão até a casa. Então a gente tinha que entrar e fazer o blower, remover a neve, a casa aqui de costas, a neve da casa pra fora. Então a gente entrava, ficava de costas pra casa e fazia o blower. Beleza. Aí tinha uma casa que já tava com a porta aberta, o portãozinho. Aí eu entrei, fiquei de costas pra casa, removi o blower. Como as portas eram muito leves, assim que eu já saía, eu já puxava o portão que fechava. Só que esse portão travou, não fechou, ficou duro. Aí eu fui virar pro outro lado pra saber por que o portão não tinha fechado. Só que nessa que eu fui virar, alguma coisa ficou preso no portão. Alguma coisa do blower ficou preso no portão. E eu, não conseguia sair do lugar, não conseguia ir pra frente e pra trás. Cara, isso não tá acontecendo, velho, que ódio. Aí quando eu virei, o senhorzinho tava me olhando na porta, velho. Ele saiu do portão e falou bem assim, não precisa fechar o portão não. Aí eu, não,
tudo bem, ok, tipo, beleza, já pode entrar pra essa casa agora, né? E ele ficou lá no portão esperando eu sair, e eu não conseguia sair porque eu tava presa. Ai, que raiva! E eu puxava a mochila e a mochila não saía de jeito nenhum. Aí eu tive que tirar a mochila, pesada pra caramba, entender o que tava acontecendo. Aí sacudindo lá, era um fio lá que tinha enrolado em alguma coisa. E aí o senhorzinho falou, ah, é por isso que eu não fecho o portão. Eu, percebi. E ele nem ia me ajudar e nem entrava lá pra dentro, ele só ficava me olhando com a minha cara de tacho, tentando tirar o blower. Ai, que saco. Aí eu tive que erguer o blower mó pesado com uma mão e fingir que plena, que tava tudo bem, né? Até que eu consegui finalmente remover a mochila, gente. Coloquei essa mochila nas costas, vazei na velocidade da luz. Ai, que vergonha. Esse foi o que mais me deu vergonha, porque foi assistido. Alguém assistiu. Ele deve ter ficado rindo da minha cara depois de ter visto todo o meu sofrimento. Enfim, eu separei um pouquinho dessas coisinhas pra falar pra vocês. No próximo vídeo eu vou responder algumas perguntas e algumas dicas também de questão de financeiro, onde olhar, questão de valores e tal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até o final e tchau, até o próximo vídeo.